Olá pessoal, eu sou Daniel Cid, eu sou pesquisador na FUNSEMI e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Seca em Jogo. O Seca em Jogo é um jogo sério que foi desenvolvido como parte de um projeto que visa a construção de planos proativos de gestão de seca de forma participativa. O objetivo dos jogadores do Seca em Jogo é que eles possam utilizar as águas do reservatório de forma consciente e sustentável por 10 anos hidrológicos. Esses anos estão sujeitos a secas e cheias. Então vamos lá, pessoal, conhecer como se joga o Seca em Jogo. Os elementos do Seca em Jogo consistem em tabuleiro, cartas, dinheiro fictício e uma representação do reservatório com contas de água. O tabuleiro representa a área ao redor do reservatório. Ele é formado por 2 reservatórios que têm as suas águas distribuídas entre os diferentes usuários: grande irrigante, indústria, abastecimento urbano, pecuária, comunidade rural e pequeno irrigante. No tabuleiro temos o aporte de água, que é a quantidade de água adicionada ao reservatório a cada rodada, que é definida a partir da jogada de um dado. Temos ainda uma penalidade financeira, aplicada aos usuários caso o reservatório seca, além de um local para cada usuário de água. Cada usuário de água terá um espaço no tabuleiro, onde poderá implementar uma das 3 cartas de uso. As cartas de uso contêm 4 informações: a demanda de água necessária para a atividade, o custo de manutenção e operação associado ao uso, o benefício relacionado à atividade e um balanço entre o custo operacional e o benefício, que pode resultar em um saldo positivo, igual ou negativo. As cartas possuem diferentes cores. Por exemplo, destacamos as cartas dos jogadores que representam o abastecimento urbano. No estágio pleno, a carta de uso representada pela carta verde utiliza 7 unidades de água do reservatório, tem um custo operacional de 13 moedas e um benefício de 17, resultando em um saldo positivo de 4. Esse saldo é representado no jogo como em termos de uma moeda fictícia. A carta amarela representa um saldo neutro, com valor igual a 0. A carta vermelha representa o menor consumo do uso, indicando que o usuário está sob racionamento, utilizando 5 unidades de água do reservatório, com custo operacional de 13 moedas e um saldo negativo de menos 4. As cartas de ação do plano de seca representam ações que devem ser realizadas na bacia, com o intuito de mitigar os impactos da seca, representadas por uma quantidade de água que estará disponível no reservatório. Cada carta possui uma ação específica para o estado de seca, sendo obrigada a sua utilização a cada rodada. Por utilizar essas cartas, no entanto, existe um custo de implementação, que deverá ser pago coletivamente pelos jogadores usuários. Por exemplo, a carta azul é utilizada a cada rodada em que o reservatório se encontra no nível normal, que tem um custo de implementação de 3 moedas, resultando na diminuição de 1 água no consumo de cada usuário. A carta amarela ela deve ser utilizada quando o reservatório se encontra no nível de alerta, enquanto a carta vermelha no nível de seca. Observa-se que as cartas possuem custos maiores à medida que a seca aumenta. Além disso, dispomos de cartas em branco, onde os jogadores podem previamente sugerir cartas de ações para serem usadas durante o jogo. O reservatório de água é composto por uma peça que armazenará a água, além das contas que representam as unidades de água. Durante o jogo, faremos 2 cenários. No primeiro cenário, os jogadores terão a liberdade para utilizar os recursos hídricos da bacia da forma que desejarem, sem restrições ou diretrizes específicas. O objetivo é explorar as consequências das ações individuais na gestão dos recursos. No segundo cenário, as ações serão guiadas pelas medidas preventivas de um plano de seca, promovendo o uso conjunto dos recursos da bacia. Além disso, contamos com as cartas de apoio do jogo. Elas representam a contextualização do jogo, os objetivos, servindo como passo a passo para as jogadas do Seca em Jogo. Vamos abrir o tabuleiro sobre a mesa.
Cada jogador escolhe um papel que deseja representar e recebe as 3 cartas de uso que serão utilizadas por ele. Precisamos escolher ainda uma pessoa que será responsável pelo controle do dinheiro, outra pessoa que irá colocar e retirar a água do reservatório, fazendo o papel do operador do sistema. Além disso, precisamos escolher uma pessoa responsável por fazer todo o balanço de água da bacia. No início do jogo, o facilitador fornece as informações contextuais sobre as condições do reservatório, as regras e os objetivos de cada rodada. Ela tem acesso a uma carta que contextualiza o jogo da seguinte maneira. Na cidade de Sertãolândia, sua população depende das águas para o açude. Alguns anos de seca tiveram um ótimo período chuvoso e o açude ficou com 80% de sua capacidade. A população ficou muito feliz e fez investimentos para produzir mais. Como eles estavam enfrentando uma longa seca, estavam sem dinheiro, pediram empréstimo ao banco. Agora, as águas desse açude precisam ser geridas para que a demanda seja atendida. Caso o açude seque, o banco irá exigir o pagamento antecipado da dívida, podendo levar alguns usuários à falência. O reservatório inicia com 80% da sua capacidade, ou seja, 80 pontos de água. Cada jogador coloca sua carta de uso com a demanda máxima de água, a carta verde. O operador retira a água do reservatório correspondente à soma da demanda de todas as cartas. Em seguida, os jogadores avaliam o saldo entre o custo operacional e retorno financeiro, recebendo dinheiro fictício pelos benefícios obtidos no ano atual. O jogo avança para a segunda rodada, na qual um dado é lançado para determinar aleatoriamente a quantidade de água que entrará no reservatório, simulando o desconhecimento da fluência hídrica futura. Os jogadores revisam a disponibilidade hídrica e discutem se querem trocar ou manter as suas cartas de uso. A rodada termina novamente com o balanço financeiro. Para vencer o jogo, os jogadores precisam gerenciar a água do reservatório por 10 anos. Caso o reservatório seque, os usuários irão pagar penalidades financeiras, encerrando assim o cenário 1. O segundo cenário do Seca em Jogo tem como objetivo introduzir os conceitos de um plano proativo de seca. Nessa parte, os facilitadores explicam que o reservatório deve ser dividido em zonas para servir como gatilhos à tomada de decisão. Os jogadores devem chegar a um acordo e definir os níveis, divididos em 3 estados: normal, alerta e seca. Cada estado de seca será representado pela quantidade de contas de diferentes cores. Assim, o branco representará o estado de seca, o azul mais claro o estado de alerta e o azul mais escuro representaria o estado normal. Os estados de seca predeterminam as cartas de uso e as cartas de ação do plano de seca. Assim, os estados de seca predeterminam as cartas de uso e as cartas de ação do plano de seca. Por exemplo, no estado normal, os jogadores irão sempre utilizar as cartas de uso indicada com a cor verde e a carta de ação do plano de seca indicada pela cor azul. No estado de alerta, utilizarão a carta amarela das cartas de uso e a carta laranja nas cartas de ação do plano. No estado de seca, os jogadores deverão utilizar as cartas vermelhas. O facilitador explica que os jogadores terão uma nova chance para utilizar os recursos da bacia, mas dessa vez terão que seguir os acordos pré-estabelecidos no planejamento de seca. O jogo continua de forma semelhante ao primeiro cenário, com os balanços financeiros ao final de cada rodada, mas com uma diferença: a introdução das cartas de ação do plano de seca, que deve ser feito no início de cada rodada
antes da retirada de água pelos consumos. Além disso, no segundo cenário, o dado não é mais jogado. Em vez disso, utiliza-se os mesmos valores dos fluxos afluentes ao reservatório no cenário anterior. Com isso, é possível uma comparação do impacto das ações pré-estabelecidas na acumulação de água da bacia. Dessa forma, é possível observar como as ações planejadas antecipadamente podem influenciar a disponibilidade de água, considerando que os aportes foram os mesmos dos dois cenários. O jogo encerra com a mesma quantidade de rodadas do cenário 1. Os jogadores são convidados a refletir sobre o gerenciamento do reservatório no primeiro cenário sem o plano de seca e no segundo cenário com o plano de seca. Então, pessoal, esse foi o Seca em Jogo. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Um abraço, tchau, tchau.